e nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto que a gente considera importante, né? Faz parte dos estudos de qualquer casa espírita, que é o pensamento. Então, vamos compartilhar a tela com vocês aqui, para que vocês possam, assim, nos acompanhar naquilo que temos a discorrer com vocês a respeito desse assunto tão importante que é o pensamento. Muito bem, a primeira coisa que nós temos para dizer é que nós vamos conversar sobre o pensamento do livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier, Espírito Lourenço Prado, no seu capítulo 38. E ele inicia os comentários da seguinte maneira: depois da morte, uma das grandes surpresas é a questão do poder do pensamento. O poder do pensamento é muito conversado aqui na Terra, né? Uma forma assim que a gente ainda não tem muita segurança, no sentido de que ela realmente tem uma força, de que ela pode interferir nas situações do dia a dia, nas coisas que a gente deseja ter ou nas coisas que a gente deseja impedir. Então, a gente tem muita insegurança ainda com relação a isso. Mas, segundo os espíritos, segundo Lourenço Prado, depois que a gente desencarna, depois que a gente deixa essa estrutura física que corresponde ao nosso corpo físico, um dos grandes problemas é justamente o poder do pensamento. E ele fala o seguinte: descobrimos que o céu é a faixa de pensamentos elevados a que nos ajustamos, mas também o inferno é a rede de pensamentos pelos nossos hábitos e que nos prendem àqueles que nos comungam as energias de baixo nível. Então, o pensamento que acaba gerando toda uma energia característica em nós pode nos manter ligados a nível energético e espiritual a coisas positivas ou a coisas negativas. E essas coisas se traduzem justamente nos nossos hábitos, na forma como a gente age no nosso dia, na forma como a gente decide conforme surgem os nossos pensamentos, por A ou por B, de acordo, inclusive, com aquilo que a gente carrega, como a gente vai ver daqui a pouquinho nos conteúdos que a gente vai expor aqui. Então, a faixa de pensamento é aquilo com o qual eu lido o dia inteiro. Chegam para mim as impressões, chegam para mim as imagens, chegam para mim as sensações, e eu, aí, a partir disso, me ligo em determinadas redes de pensamento, que podem ser tanto positivas, elevadas, ou negativas, estabelecendo convívio e ligação, na forma que ele colocou aqui, que nos prendem a determinado nível de energia de baixo padrão. E ele fala mais. Quais são as consequências disso? Bom, o mentalismo é uma realidade. Então, a gente utilizar o pensamento de forma a que a gente possa conseguir aquilo que a gente deseja, de forma que ele venha a produzir em nós energia e motivação para que a gente possa desenvolver as coisas que a gente deseja fazer, é uma realidade inconteste. O pensamento reside na base de todas as manifestações. Então, dentro do padrão que a gente vive, tudo que a gente vai fazer começa no pensamento. Se eu vou elaborar um discurso, eu começo pensando de que forma agirei, qual assunto escolherei. Vou fazer pesquisas para que eu possa preparar os meus pensamentos, preparar todo o assunto que eu farei, e aí eu passe a discorrê-lo diante do momento que for mais oportuno. Se desejo construir uma casa, eu faço todo o início dela em pensamento, depois passo por uma planta ou passo para um profissional competente, que aí ele vai, utilizando as informações do meu pensamento, a realizar o projeto. Ele também assimilando, ele também desenvolvendo as ideias que foram passadas a ele pelo interessado em fazer um projeto, para que ele também possa, a partir daí, passar para o papel, ou seja, materializar aquilo que ele está fazendo.
Se eu desejo conhecer alguém, eu primeiro penso como farei isso. E aí passo a executar os movimentos necessários para que eu possa conhecer. E assim sucessivamente. Todo o nosso processo de criação começa no pensamento, na elaboração, depois a execução. E, por fim, a gente evolui no curso das correntes mentais que estão à nossa volta de forma como se nós estivéssemos mergulhados num mar de pensamentos. A melhor imagem é quando a gente mergulha numa piscina, a gente tem água por todos os lados. Nós vivemos mergulhados numa piscina, num oceano de pensamentos e de correntes mentais, nas quais nós vamos assimilando algumas, compreendendo algumas, dando ressonância para algumas correntes mentais, e assim nós vamos desenvolvendo a nossa vida. Bom, isso aí gera uma coisa interessante. Na realidade, nós vamos discorrer um pouco mais sobre aquela questão das correntes mentais. O fluxo de interesse que nós temos na nossa vida, que pode ser de alegria, de dor, de equilíbrio, desequilíbrio e outros, nos ligam a espíritos encarnados e desencarnados que se agregam ao nosso modo de ser. O nosso modo de ser define esse fluxo. Se eu sou uma pessoa alegre, se eu sou uma pessoa equilibrada, se eu sou uma pessoa que vive no vitimismo, se eu sou uma pessoa que vive pessimista, se eu sou uma pessoa que vive em desequilíbrio nas mais variadas coisas que eu faço sem conseguir manter ali um padrão de calma, de serenidade, isso vai gerar um padrão de energia, um padrão de emissão do meu campo vibratório, ou seja, da minha aura, como é conhecida, que estabelece aí uma ligação, uma agregação de espíritos encarnados e até de espíritos desencarnados e até de encarnados, que eles vão se agregar ao meu modo de ser. Qual é o resultado disso? Pensamentos em harmonias com as leis divinas geram saúde. Pensamentos em desarmonia com as leis divinas geram doenças. A base da sustentação do universo como um todo é a energia divina, é o amor divino. Então, quando eu estou contrário a isso, ou então vamos imaginar que as energias divinas elas têm um sentido da esquerda para a direita, e eu estou ao contrário no sentido da direita para a esquerda, tudo em mim vai se desgastando energeticamente, vibratoriamente, e aí eu sofro e estou num estado total de desarmonia. Bom, isso cria uma doença, que no circuito fechado, né, de ideia deprimente, ideia negativa, ideia pessimista, provoca eflúvios mentais enfermiços, provoca irradiações mentais enfermiças, que tanto eu desprendo de mim para terceiros, e terceiros vão assimilar na medida em que eles estejam doentes, eu também vou assimilar, por estar carregando, por estar emitindo esse tipo de energia, por ressonância, energias doentias, que vão aumentar e ampliar o estado de doença em que eu vivo, exacerbando todo esse estado, exacerbando o estado depressivo, exacerbando o estado de desequilíbrio. Aí, vamos agora observar o caso particular da obsessão. No caso particular da obsessão, nós temos uma ideia fixa em situações deprimentes. Então, voltando um pouco, está aí, ó. Nós temos ideias deprimentes, que geram ideias negativas, pessimistas. Eles provocam, então, esses eflúvios mentais enfermiços, que aí acaba tornando uma ideia, acaba formando uma monoideia, que é a monoideia em situações deprimentes. Situações de desastres, situações das pessoas olharem para a gente sempre estar achando que aquela pessoa está olhando para a gente de uma forma inadequada. Uma situação de eu vou fazer qualquer coisa, eu acho que eu não vou conseguir realizar aquilo. Eu já parto para fazer qualquer ação com a ideia negativa de que não vou conseguir, que as pessoas vão ser contra. Todo esse estado negativo tão comum. Eu enxergo as pessoas de forma negativa. Eu não consigo enxergar as pessoas de forma positiva. Eu não consigo ver coisas boas nas pessoas.
Então, ideias fixas em situações deprimentes estabelecem em nosso desfavor, e aí uma troca de energia enfermiça. O nosso estado todinho, ele atua em nosso desfavor, porque eu fico o tempo todo fazendo esse tipo de troca de energia enfermiça, de energia doente, de energia de baixo padrão vibratório. Bom, aí, de forma contrária, nós temos a prece. A prece seria um ótimo processo para que a gente possa vencer isso. Por quê? A prece é justamente uma ideia fixa em situação positiva, e que eu procuro elevar o meu pensamento me ligando em situações positivas, me ligando em exemplos positivos. E o exemplo mais sublime, mais importante que nós temos é o exemplo do Cristo, nas suas ações, na forma como ele se relacionava, na forma como ele encarava a vida, na forma em que ele se sentia, ou que ele deveria se sentir, deveria ser obediente ao Pai, na forma como ele deveria agir de forma a apoiar todas as pessoas que se aproximassem dele, na forma que ele não deveria julgar as pessoas. Então, aí, se eu começo a estabelecer uma ligação pela prece em Jesus como padrão, toda essa troca de energia vai estabelecer um processo favorável para a gente. E aí as trocas, em vez de serem enfermiças, elas vão passar a ser uma troca de energias positivas. Nós não temos só o Jesus como exemplo. Jesus é o maior exemplo, mas temos vários espíritos que são para nós referências. Nós temos, dependendo da religião, santos que são para nós referência. Justamente por quê? Porque eles foram encontrando essas situações de problemas, em situações difíceis, situações até deprimentes, e eles conseguiam, através da prece, da oração, um dos maiores exemplos que nós temos é Francisco de Assis, em que ele conseguia enxergar em toda a situação difícil que ele enfrentava, uma situação para que ele pudesse elevar sua alma. E, a partir daí, as trocas eram de energias positivas. Não só entre os companheiros dele, porque todos eles passavam a respeitá-lo, né, pela sua condição de otimismo, de disposição, de amor, de fidelidade ao Cristo, como também pelas suas ações do dia a dia, pela conclusão das suas ações e das relações que ele tinha no dia a dia. Então, ele estabelecia trocas de energias positivas. Agora, no nosso caso, a gente costuma falar muito sobre a tentação. Ah, eu tive uma tentação, eu tive uma coisa que eu não consegui, que eu não consegui superar. O meu corpo físico fica o tempo todo me colocando para fazer coisas que eu não deveria fazer. Começa que o nosso corpo físico ele é todinho comandado pelo nosso espírito. Todinho comandado pelo nosso espírito. Então, se eu resolvo fazer qualquer coisa, é porque o meu espírito resolveu fazer. O meu corpo físico, ele pode, em função de hábitos que eu coloquei nele, como, por exemplo, o hábito da bebida, o hábito do uso do cigarro, o hábito do uso da troca de energia como é que eu vou dizer, pela exposição, né, visual, que as pessoas passam a depender de mim, passam a me elogiar, passam a acreditar naquilo que eu falo, essa troca de energia, né, como muitas vezes os artistas passam muito por isso, né, as pessoas que são muito expostas publicamente, elas passam a oferecer uma imagem que aí as pessoas passam a exigir dela. Então, todo esse processo energético que a gente vive é uma troca. Então, toda essa situação que vem daquilo que a gente alimenta e passa a, como eu estou dizendo, que eu alimento em todo o meu conjunto, alimento as minhas células, alimento as minhas emoções, alimento todo o conjunto que diz respeito a mim, que é corpo físico, perispírito, campo de energia. Essas células, essas energias todas passam a viver desse tipo de alimento. Quando eu tiro esse tipo de alimento, porque eu resolvi
porque eu compreendi, porque eu comecei a compreender que eu não devo mais ter aquele tipo de atitude, que aquele tipo de atitude, no final, vai trazer para mim problemas, todo esse conjunto passa a me cobrar esse tipo de ação. Passa a me cobrar bebida, passa a me cobrar o uso do fumo, passa a me cobrar o uso do tóxico, passa a me cobrar o excesso de exposição. Isso tudo tem um nome que se chama síndrome da abstinência. Mas toda essa situação da síndrome de abstinência, ela tem um período do qual ela vai. A partir daí, eu posso, se eu conseguir manter essa conduta, manter essa disposição mental de ação, eu supero isso com facilidade. E aí eu tenho que fazer um outro tipo de estudo. Então, a tentação é uma força interior viciada. O que é uma força interior viciada? É o conjunto das nossas ações ao longo das nossas várias encarnações, em que eu passei a agir daquela forma, criando um hábito, e esse hábito hoje me cobra. Bom, essa situação toda estabelece sintonia com essa mesma força no próximo, encarnado ou desencarnado. Então, a energia que eu emito, e que ela começa por mim, começa vamos dizer assim, me impulsionando a fazer uma coisa que eu já sei que não é adequada, mas mesmo assim eu não consigo deixar de fazê-la, ela começa a estabelecer uma sintonia com outro tipo de mente que pensa igual. Essa ressonância começa a exacerbar em mim essa vontade de continuar fazendo e essa dificuldade de não suprimir essa ação que já não é mais adequada. Agora, eu não posso pegar e falar, não, isso aí é culpa dessa pessoa, ou dessa energia, ou desse espírito, que nós estamos falando do processo da obsessão, se bem que a obsessão pode ser de encarnado para encarnado e desencarnado para encarnado. Todo tipo dessa energia passa a me forçar a fazer determinadas coisas. Não, todo esse processo começou em mim, pela minha escolha inicial em atender determinado tipo de coisa que eu já trazia dentro de mim. E essas coisas que a gente traz dentro de mim, elas não são coisas que surgiram do nada. Elas são resultados, como a gente já disse lá atrás, de ações contínuas, repetindo aquele determinado tipo de ação e que recebe o nome de hábito, e que são ações que podem ser consideradas inadequadas, que mais tarde se transformam em situações negativas, que mais tarde se transforma em uma emissão, uma irradiação de energia enfermiça, porque ela vem de uma ideia fixa, constante, deprimente. Então, como é que nós podemos combater isso? Primeiro, nós temos que conhecer quais os nossos hábitos mentais e discerni-los entre positivos, construtivos, e negativos, destrutivos. Nós temos que estabelecer ações, não vamos dizer assim, que eu tenho que estabelecer essa. Eu tenho que estabelecer uma autoobservação de forma que, a hora que eu vejo um processo positivo e construtivo, eu ter consciência dele, e a hora que eu ver um processo negativo e destrutivo, eu também ter consciência dele. Por quê? Porque uns eu terei que alimentar, e outros eu terei que não alimentar. Porque todos os dois estão inseridos nos meus hábitos. Agora, os meus hábitos positivos me levam a ter situações de saúde, me levam a ter ideias positivas. E qual que é o grande processo de eu poder, qual é o grande benefício de eu conhecer os meus hábitos mentais e de saber os efeitos e as consequências que eles geram? É justamente eu começar a plantar coisas positivas para que eu possa colher coisas positivas no futuro. E, por fim, alimentar os pensamentos negativos e não alimentar os negativos, como a gente já disse. É uma segurança para a gente se a gente conseguir fazer isso. Porque os pensamentos positivos, é ótimo tê-los, né? A gente pega e segue com eles, porque eles já trazem benefícios. Agora, os negativos,
que muitas vezes a gente sente vontade de atendê-los e ter que não atendê-los é uma situação difícil. O exemplo que nós temos disso claramente são justamente os vícios, né? A gente sabe que aquilo não faz bem, mas a gente tem uma vontade imensa de realizar aquilo. Um grande exemplo que é acessível a todos é a questão da gula. A gente sabe que o excesso de comida pode trazer muitos malefícios e provavelmente nós temos muitas enfermidades em função disso. Mas a gente não consegue evitar, né? É uma coisa incrível, né? Como é que é? É uma tentação, ou seja, uma força viciada que a gente tem dentro da gente e que a gente não consegue superar, a menos que eu tenha essas atitudes conscientes de conhecer os hábitos, de conhecer os pensamentos que geram os efeitos e as consequências, e saber quando alimentá-los e quando não alimentá-los. Em resumo, a gente precisa estudar e trabalhar em função de nós mesmos e em função do próximo, observando as consequências das relações que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o trabalho que nós temos com relação ao próximo já são justamente experiências necessárias por atitudes que nós tomamos em algum momento das nossas vidas e que geraram um desequilíbrio das relações e que a lei da vida, através das reencarnações, permite que eu possa novamente encontrar, se não for com a mesma pessoa, com outras para poder equilibrar aquela relação que não é adequada, que não foi adequada. Bom, felicidade é, pois, o resultado do correto pensar. E o que é o correto pensar? E o que é o correto pensar? É justamente a gente poder ter perfeita consciência daquilo tudo que nós carregamos, daquilo tudo que nós somos e que geram determinados pensamentos e que me levam a justamente querer tomar algumas atitudes que não são mais adequadas. Mas eu não posso, de forma nenhuma, brigar com essas situações. Eu tenho que olhar para elas e, de uma certa forma, num diálogo mútuo, pensamento, eu dizer que eu não posso mais alimentar aquela situação que é inadequada, que pode me levar a sofrer, como eu já tenho sofrido se a gente souber fazer esse processo de autoobservação das situações que a gente se vê tentados, vamos dizer, e aí a gente vem a sofrer com tudo isso. O mundo novo que todos nós aguardamos será o resultado da construção do pensamento, sentimento do Cristo e de todos nós. Bom, a gente vê o mundo, as situações em que ele se encontra hoje. A situação que nós nos encontramos hoje em face de toda essa situação que está ocorrendo mundialmente. Ela é consequência dos nossos pensamentos. Toda essa situação que vivemos hoje é consequência desses pensamentos. As dificuldades que nós temos hoje de enfrentar essa situação toda é decorrente da nossa forma de pensar. É decorrente, muitas vezes, do instinto de sobrevivência que nós temos, que vem lá de trás de situações que nos levavam a tirar até a vida do nosso semelhante para a gente poder sobreviver. Logicamente, a evolução, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento ético, a justiça, nos ajudam não mais a lesar as pessoas em função de nós sobrevivermos. Mas muitas das nossas ações ainda são levadas pelo hábito do instinto de sobrevivência a lesar e a fazer com que o mundo enfrente as situações que está enfrentando hoje. Então, nós temos referências. Uma das referências é justamente o Cristo. Qual era o modelo do pensamento do Cristo? Quais eram os hábitos que o Cristo tinha? Principalmente enfrentando pessoas que ele conhecia perfeitamente os problemas que elas apresentavam.
Aliás, veio e disse claramente: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então, ele veio para uma situação de nos curar e nos deixar no mesmo processo habitual de individualismo predador? Não. Ele veio justamente para nos ensinar, olha, aproveita a experiência que você está vivendo, ela é dolorida, e por então ser dolorida, não tem essa mesma atitude para com o seu próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Tenha o mesmo respeito que você tem por você para com o seu próximo. Encare-o de forma a você olhar como se fosse você. E como você se perdoa, perdoe o seu próximo. Mas essas ações do próximo para comigo são muito doloridas para mim. Então, faça as reflexões que são necessárias e veja de que forma você pode superar aquilo. Porque, em última análise, assim como Cristo, todos nós somos filhos de Deus e temos as condições necessárias de superarmos tudo isso, nos lembrando que somos filhos de Deus e estabelecendo ligações com eles através, por exemplo, da prece, como a gente citou agora há pouco. Que através da prece nós conseguimos estabelecer um fluxo de troca de vibração, de pensamentos com Cristo e toda a comunidade de espíritos ou de santos, conforme vocês desejem, superiores, amadurecidos, bons. Nós vamos ter estimulado em nós a melhor porção para que a gente possa enfrentar as dificuldades que nós apresentamos com relação a reagir às circunstâncias que chegam até nós. E, em vez de reagir, a gente passar a agir. Qual é a diferença? Em um, a gente não pensa, a gente simplesmente revida. No outro, a gente pensa, reflete, analisa, busca a origem daquelas sensações, daqueles sentimentos todos que estão nos levando, muitas vezes, a reagir de forma inadequada. E, a partir daí, nós vamos agir de forma a que todos possamos viver harmoniosamente. Em resumo, é o que fala a última frase aí. Saibamos pensar com ele, com Cristo, para com ele vencermos. Da mesma forma como ele venceu. Embora para muitos de nós isso não pareça, né? Mas ele venceu. Ele superou todos os processos de violência que chegaram a ele, todos de olhos fixos no Pai. E quando eu digo olhos fixos, eu quero dizer em comunhão vibratória com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Isso é possível a todos nós, desde que, cada vez mais conscientes, nós saibamos aquilo que nós carregamos e saibamos comandar toda a mudança que temos que fazer em nós, alimentando atitudes, pensamentos e ações positivas e não alimentando mais tudo aquilo que em nós já não é mais adequado para o mundo justo e ético que vivemos hoje. Muita paz para todos, muita paz ao grupo Adolfo Bezerra de Menezes. Obrigado pela paciência das nossas palavras. As nossas palavras não constituem novidade alguma. Depois de muito pensar o que poderíamos conversar com vocês, as nossas palavras a gente vê que não constituem novidade, principalmente quem é estudioso da doutrina. Mas é importante a gente voltar a alguns pensamentos, algumas coisas básicas, para que a gente possa ir gradativamente fortalecendo o hábito nesse tipo de informação e, consequente, ação nessas indicações, nessas informações todas que nós procuramos passar para vocês. Então, fiquem todos em paz e que Deus nos abençoe o esforço de podermos cada vez mais sermos mais
fraternos, mais amigos, mais irmãos. Muita paz a todos, que Deus seja louvado e que assim seja.